Contas. Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça, forjara planos, tolice. Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto das sortes, resmungava, resingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados. Engasgava-se, engolia em seco, transigindo com outro, não seria roubado, tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda e rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchado. De repente estourava. Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar à partilha, estava encalacrado e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sim, a Vitória mandou os meninos para o barreiro. Sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Não se conformou. Devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente que era bruto. Mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passara a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria. O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, mas não fora ensinado. Atrevimento não tinha. Conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor. Mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher. Provavelmente devia ser ignorância da mulher. Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler, um bruto sim senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpas e jurava não cair noutra. O amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, virando-se, engaixou as rosetas das esporas, afastou-se tropeçando, os sapatões de couro cru batendo no chão como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. Dirigi-se ao quadro lentamente. Diante da bodega de seu Inácio, virou o rosto e fez uma curva larga. Depois que acontecera aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro, examinou-o, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado, quase que de graça, e ainda inventaram juro. Que juro? O que havia era safadeza. Ladroeira! Nem lhe permitiam queixas. Porque reclamara, achara a coisa uma exorbitância. O branco se levantara, furioso, com 4 pedras na mão. Por que tanto espalhafato? Hum. Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca longe. Num dia de apuro recorrera ao porco magro, que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal. Mataram-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o cobrador da prefeitura chegara com um recibo e atrapalharam.
Fabiano fingira-se desentendido, não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultara-o e Fabiano se encolhera. Bem, bem. Deus o livre de história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços. Não entendia de imposto. Um bruto. Está percebendo? Suponha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado. Pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé, agastado, e Fabiano se desculpara. O chapéu de couro na mão, o espinhaço curvo. Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. Despedira-se, metera a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido. Mas, atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante, não criará mais porcos. Era perigoso criá-los. Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra. Largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde, hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Espalhou a vista pelos 4 cantos. Além dos telhados que lhe reduziam o horizonte, a campina se estendia seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa que fizera através dela, com a família, todos esmolambados e famintos. Haviam escapado, e isto lhe parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça, pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha a obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o vô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, enserjar látegos. Aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado. Era como um cachorro. Só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam a parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouviu falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras, mas eram bonitas. Às vezes decorava algumas e empregava-as fora de propósito. Depois esquecia-as, para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica. Sinhá Terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Falava quase tão como as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como Sinhá Terta, procuraria serviço noutra fazenda. Haveria de arranjar-se, não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar. Embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos aperreado. Por isso, esfolavam-no. Safados. Tomar as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto. Não via que isso não estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento? Hein? Que iam ganhar?
Agora não criava porcos e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia, pois não trabalharia mais, ia descansar. Talvez não fosse, interrompeu o monólogo, levou uma eternidade contando e recontando mentalmente o dinheiro. Amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso raso da calça, meteu na casa estreita o botão de osso. Porcaria. Levantou-se, foi até a porta de uma bodega, com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas ao balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo. Falta de costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender. Entendiam outra. E lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar. Bastavam os gestos. Sim, a Terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas lembrava-se da última visita feita à venda de seu Inácio. Se não tivesse tido a ideia de beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga descansado. Bem, ia voltar para casa e dormir. Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguia dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó, bem no meio. Só muito cansaço fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fatigar-se no lombo de um cavalo ou passar o dia consertando cercas. Derreado, bambo, espichava-se e roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos. Rolaria a noite inteira sobre as varas, matutando naquela perseguição. Desejaria imaginar o que ia fazer para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia, enquanto o deixassem ficar. Depois sairia pelo mundo, iria morrer de fome na caatinga seca. Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro com faca de ponta. Se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. Deixara a rua. Levantou a cabeça, viu uma estrela, depois muitas estrelas. As figuras dos inimigos esmoreceram, pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta, pobre de baleia. Era como se ele tivesse matado uma pessoa da família. O soldado amarelo. Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada, coberta de catingueiras e capões de mato. Ia pesado, o aiô cheio a tiracolo, muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume, decifrando rastos. Conheceu-os da égua russa e da cria, marcas de casco grandes e pequenos. A égua russa, com certeza, deixara pelos brancos num tronco de angico. Urinara na areia e o mijo desmanchara as pegadas, o que não aconteceria se tratasse de um cavalo. Fabiano ia desprecatado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes menores. Corcunda parecia farejar o solo, e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, aparecia-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de 100 braças, quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de quipá. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que a interrompiam a passagem. Tinha feito um estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se, deu de cara com o soldado amarelo que, um ano antes, o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou um segundo. Menos. Durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com o quengo rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio se o outro impulso não lhe dirigisse o braço em sentido contrário. A lâmina
parou de chofre junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio, o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava ali um inimigo. De repente notou que aquilo era um homem e, coisa mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento. Deteve-se, o braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para o outro. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão. Procedera como, quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 1 minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira, e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor, o cabo do facão mal seguro entre os 2 dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro. Ele não era dunga na cidade? Não pisava os pés dos matutos na feira? Não botava gente na cadeia? Sem vergonha. Mofino. Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caititu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão, bastavam unhas. Agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Sufocava-se as rugas da testa, aprofundavam-se os pequenos olhos azuis, abriam-se demais, numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore, e Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha certeza de que não conseguiria utilizá-la. E apenas queria enganar-se. Durante 1 minuto, a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma desceram-se. E Fabiano estacou, desajeitado como um pato, o corpo amolecido. Guardando-se a catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara, mas esta branda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro. E a outra parte, a que estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas! Alguns minutos antes, não pensava em nada, mas agora suava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da goela. Não era um cabra que se arreliava algumas vezes. E quando isto acontecia, sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia depois de aguentar zinco no lombo. 2 excomungados tinham-lhe caído em cima, um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara, tirintando como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa? O sarapatel se formara. O cabo abrira caminho entre as feirantes que se apertavam em redor. Toca para frente!
Depois, surra e cadeia. Por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto de reino em cima da alpercata. Impacientara-se e largava o palavrão. Natural, xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo deveria saber disso. Não sabia. Saíra-se com 4 pedras na mão, apitara, e Fabiano comera da banda podre. Desafasta. Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora, desafasta, que faria o polícia? Não se afastaria, ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira, a gente podia xingar a mãe dele, mas então Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada metia as pessoas na cadeia. Dava-lhe surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde e muque, estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita, e Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos diretos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancada neles? Não iria. Aproximou-se lento, fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma lazeira, certamente, mas vestia farda e não ia ficar assim, os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando com biuros. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, plantar-lhe o salto da reina em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura porfina era insuportável. Mirava-se naquela covardia. Via-se mais lastimoso e miserável que outro. Baixou a cabeça, coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, não gritasse, ele, Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarilidão? Era um bicho resistente, calejado, tinha nervo, queria brigar. Petera-se em espalhafatos e saíra de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez, de lambedeira em punho, espalhara a negrada. Aí sim a vitória, começara a gostar dele. Sempre fora reimoso. Iria esfriando com idade? Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e fraquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava se acabando. O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando com medo de uma peste que se escondia tremendo, não era uma infelicidade grande, a maior das infelicidades? Provavelmente não se esquentaria nunca mais. Passaria o resto da vida assim mole e ronceiro. Como a gente muda. Estava mudado. Outro indivíduo, muito diferente do Fabiano, que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara, enxergou o facão de rasto. Aquilo nem era facão, não servia para nada. Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro. Sim, senhor. Movera-se como um raio, cortando palmas de quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou assim, caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue espalhando-lhes os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem, ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-los aos urubus. E não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado na cama de varas, depois gritaria aos meninos que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se,
fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem, besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se, guardava sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto, vendo-o acanalhado e ordeiro. O soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.